Olá a todos, estou aqui com o Rui Alves para a gente falar dos nossos fundos multimercados. Rui, mais um mês em que as principais geografias do mundo estão enfrentando diversos desafios. Então você tem Europa, Estados Unidos, China. Conta pra gente como é que está a nossa cabeça diante de todos esses desafios e o posicionamento dos fundos multimercados. Marcelo, vamos falar do seguinte, a gente tem batido na tecla por algum tempo que o problema do mundo é a desaceleração. É um mundo em que a gente vê dificuldade de onde as novas engrenagens de crescimento vão emergir. Porque lembra, o mundo, se a gente pensar no mundo dos últimos 20 anos, ele cresceu muito com energia barata vindo da China, energia barata vindo dos Estados Unidos, via o processo do gás de xisto e petróleo de xisto, mão de obra barata e essa relação entre o Ocidente e o Oriente. E agora o que a gente tem? A gente tem a quebra de vários desses fatores. A energia não está sendo mais tão barata, a gente não tem mão de obra barata, olha o mercado de trabalho dos Estados Unidos como é que está apertado. Tá? E essa simbiose entre o Ocidente e o Oriente não parece presente, com a China ainda enfrentando uma série de problemas no seu mercado imobiliário. Mas vamos começar com o mais importante do mês. Olha o que está acontecendo na Europa. Tá? A gente viu no mês, por exemplo, o preço do petróleo até cedeu um pouco recentemente, nos últimos 2 meses. Mas olha o que está acontecendo com o gás na Europa. O preço do gás na Europa está em recorde absoluto. Você olha, por exemplo, o preço do gás nos Estados Unidos, coisa que pouca gente está falando, continua subindo. O preço do carvão está subindo. Então, a crise energética está em toda a força. Porque, embora o petróleo tenha acomodado um pouco de preço recentemente, o carvão e o gás natural juntos é a mesma quantidade de energia que a gente usa que o petróleo. E esses não param de subir de preço. Onde essa crise bate mais pesado? Na Europa. Então você vê o comportamento do euro, por exemplo, a moeda performando mal. Você vê, de modo geral, a crise macroeconômica se desenvolvendo mais na Europa. A China ainda vive os problemas no seu mercado imobiliário, já falamos isso anteriormente, né? Chegou a cair 40% do topo, né, o número de transações no mercado imobiliário chinês. Isso é um problema sério. Então a gente fala assim, a Eurásia, o continente da Eurásia, né, quando você pega a Ásia e a Europa, ele está enfrentando hoje problemas, seja do lado imobiliário chinês, que não são problemas simples, vários países asiáticos passaram por esse processo e não resolveram facilmente. Olha o Japão, por exemplo, na década de 90, como foi difícil resolver isso para o Japão. E quando você olha para a Europa, né, essa dependência energética com a energia tão cara, continua se desdobrando em uma série de problemas. Então a gente continua, olha, vendido no euro, tá? Vendido em índices europeus, tá? A gente continua vendido na moeda, no renminbi, no CNH, na moeda chinesa, né? A gente, de modo geral, olha para a Eurásia hoje e diz, olha, a Eurásia nos parece uma grande ilha, né? Um grande continente, cheio de problemas. Aí você olha para os Estados Unidos. Os Estados americanos não vieram ruim, tá, esse mês. Você olha, por exemplo, o mercado de trabalho super apertado, tá, nos Estados Unidos. E alguns dados, os dados antecedentes, por exemplo, Philly Fed, Empire, foram alguns para um lado positivo, outros lados positivos, mas sem uma conclusão clara. O que a gente acha, Marcelo? Se esse dado dos Estados Unidos continuar forte, não vai ter jeito. Em algum momento o Fed vai ter que entrar com uma mão mais pesada, tá? E vai ter que quebrar esse mercado de trabalho, essa dinâmica do mercado de trabalho, né? Porque a gente fala assim, os Estados Unidos teve 2 trimestres de PIB negativo. Isso não é recessão. Recessão é quando alguém perde emprego. Recessão é quando o mercado de trabalho começa a ceder. Então a gente acha que se o mercado de trabalho dos Estados Unidos não ceder, economia forte, o Fed vai ter que entrar com a mão mais pesada, forçando esse mercado a ceder. Mas o que a gente faz enquanto isso? Da mesma maneira que a gente está vendendo ativos na Eurásia, a gente está comprado no dólar. Tá? Então, porque nos Estados Unidos a crise energética é muito menor, os Estados Unidos é autossuficiente em energia. Então, uma transferência dentro dos Estados Unidos, o preço da energia sobe, legal, vai do produtor de energia para o consumidor e vice-versa. E no final das contas vira taxação, mas tudo fica dentro dos Estados Unidos. O dólar fortíssimo nesse sentido. Tá? Mesmo que a gente tenha desaceleração mais forte, para a gente é dólar forte, ou se o Fed tiver que continuar nesse caminho de apertar o mercado, forçando uma quebra do mercado de trabalho, dólar forte também. Então, só lembrando das principais posições. Vendidos na Europa no euro, vendidos no CNH, a gente é comprado no dólar em contrapartida, a gente é vendido em ações na Europa, também vendido em ações nos Estados Unidos. Por que a gente é vendido em ações nos Estados Unidos? Porque a gente acha que o risco retorno, caso uma recessão se desenvolva nos Estados Unidos, é ruim. Vamos lembrar da nossa carta, Dançando na Boca do Vulcão, está no blog da Quiné, nosso Quiné Insight. A gente explica muito bem essa relação de risco-retorno, Marcelo. Então dá uma olhada lá, que vale muito a pena. Legal. Rui, você falou de Europa, você falou de China. E como é que está a nossa cabeça para o Brasil? No Brasil, tá? A gente desde o Davi Golias, lembra do Davi Golias, a nossa carta, nosso Quiné Insight de dezembro? A gente diz que a gente tem uma preferência esse ano por ativos brasileiros, até pela valuation muito barata que eles começaram, do que ativos internacionais. Isso tem se mostrado verdade durante o ano. Inclusive, a gente conseguiu uma boa performance tanto em ações brasileiras quanto
no mercado internacional, mesmo estando comprado em ações brasileiras e vendido no mercado internacional, né? A gente conseguiu um resultado satisfatório dos dois lados. Mas no Brasil, a gente continua, a nossa principal visão continua sendo em que essa inflação implícita, 3, 5 anos na frente, está muito alta e que os cortes de juros que estão sendo precificados na curva brasileira logo após o ápice, eles são indevidos se essa inflação não for ceder. Então não pode cortar juros e inflação implícita continuar alta. Então a gente, na verdade, considera que essa inflação implícita deve ceder. Uma das duas coisas está errada. Ou esses juros não vão ser cortados, ou essa inflação implícita vai ter que ceder. A gente, na verdade, é a posição chamada dada na inflação. A gente acha que a inflação implícita futura cai. Essa é a nossa principal posição de Brasil. Outra coisa, a gente é vendido na bolsa lá fora, a gente é modestamente comprado na bolsa aqui dentro. Tá? Por quê? A valuation muito barata, a gente não está com 2 pés dentro da bolsa local, mas a gente testa a água o tempo todo para ver se esse valor emerge, esse valor por si só, né, passado esse período eleitoral, ele possa começar a se fazer realidade e se transformar em retorno positivo. Mas a gente tem conseguido um retorno satisfatório na bolsa local. Moeda. No BRL, né, no real, a gente não tem operado real. A gente tem comprado no dólar contra, falei, o euro, o CNH, uma série de cestas de moedas, tá? Mas no dólar real a gente não mexe há muito tempo. Legal. Obrigada a todos. Lembrando que para mais detalhes, acessem a carta do gestor disponível no nosso site e nos sigam nas redes sociais, Instagram, Telegram e LinkedIn. Até o próximo vídeo.